É engraçado, né, Wallace, assim, na sociedade brasileira. Eu costumo falar aqui, que eu sou um cara ousado, né, que os bilionários prostituíram, né, a sociedade brasileira. Você vê que tem essa polêmica aí do ensino médio, mas você vê o quê? Os meios de comunicação que representam as famílias dos bilionários. Eles falam ali dos interesses deles. Você vê o lobby dos donos das escolas, mas normalmente os professores não são chamados, os alunos não são chamados, né? Ninguém é chamado a opinar, né? As entidades não são levadas em conta, e você tem os lobistas que falam como se eles fossem porta-voz da sociedade. Como é essa contradição para vocês que estão ali no dia a dia, tentando construir uma nova história, um novo tempo, e saber que o povo não é ouvido praticamente para nada, e tem esses que se arvoram a falar como se fossem os porta-vozes do povo aí. Como eu disse aqui, eu acredito que o direito básico é a vida, né? A partir da vida a gente busca os demais. E se fosse para ranquear, o segundo seria o acesso à informação. Uhum. Eu acho que a partir do acesso à informação a gente consegue construir qualquer luta coletiva, seja para a educação, seja para a saúde, seja para a segurança, mas no ranking, o primeiro após a vida seria o acesso à informação, justamente porque a gente percebe que pautas tão importantes não chegam em quem mais deveria debater. Os estudantes hoje no ensino médio, infelizmente, não estão debatendo sobre a reforma do ensino médio. Os professores não estão debatendo sobre a reforma do ensino médio, mas não estão debatendo não porque não querem, mas porque não foram convidados a debater. Então é necessário que o governo Lula, a partir dessa suspensão, pense na construção de um comitê entre professores, estudantes, entidades representativas, gestores, para que a gente construa, então, uma proposta que tenha de fato a cara do povo brasileiro, que tenha de fato a cara do estudante brasileiro. Porque hoje a grande problemática que a gente tem com o novo ensino médio, para além dos lobistas, hoje a gente chama de tubarões da educação, são os grandes tubarões. A gente tem uma dificuldade muito grande, que é entender que hoje, com o novo ensino médio, para mitigar um pouco essa crença, a educação começa a trazer, então, os itinerários formativos, que é a nova justificativa para se tirar as matérias de pensamentos críticos. Então, hoje, por exemplo, história não é mais obrigatória nos 3 anos de ensino médio. Filosofia e sociologia não é mais obrigatória. Então, as únicas 2 disciplinas obrigatórias é português e matemática. E aí, de forma decrescente ainda. Você tem 5 aulas no primeiro ano e no terceiro você sai com 2. Então, é um novo ensino médio que não te autoriza a pensar. Ele diminui seu senso crítico. Enquanto, no ensino particular, a gente tem um ensino médio, de fato, que vai ampliando a questão das aulas de sociologia, que amplia as aulas de história. Então, infelizmente, esse novo ensino médio vem para formar mão de obra barata. Porque no ensino público a gente tem, então, um itinerário formativo profissionalizante, que é pensado para o estudante ficar no contraturno da escola para ser formado ali em eletromecânica e sair do ensino médio e ir trabalhar. Mas ele não te ensina a pensar um projeto de vida para, por exemplo, o ensino superior. Então, hoje, com o novo ensino médio, ele não sendo revogado, a gente está no ensino público construindo mão de obra barata e no ensino privado construindo mentes pensantes. E a gente, enquanto União Nacional de Estudantes, enquanto pessoas, não podemos permitir que a educação não seja equânime. A gente precisa garantir o sujeito pensante também dentro do ensino público e entendendo que é preciso também ter a educação técnica para aqueles que queiram e assim que saírem do ensino médio irem para o mercado de trabalho, mas que a educação pública não pode ser só a formadora de mão de obra barata. Uma outra coisa assim que a gente pouco vê, né? Não sei se vocês discutem lá, o próprio modelo educacional, né, ele já provou ser falho. Sim. Né, porque a pessoa vai para a escola não para aprender. Né? Ela vai para a escola para fazer uma prova e passar na prova. É isso.
né? Não quer dizer que ela tenha aprendido ali. Ensinar o peixe, né? Você pode fazer uma prova, né? Você pode chegar lá e com tudo decorado, fazer uma prova 8 horas da manhã e meio-dia, decorou ali, você tirou 10, e meio-dia não lembrar mais de nada, porque você estudou para passar numa prova, né? E todo o sistema educacional, ele é feito com base nisso, ou seja, ele não é feito para o aluno aprender, né? O professor está ali para ser o Caxias, que vai né, passar ali o conteúdo, o aluno que se vire ali para passar na prova. Se ele aprendeu ou não, não é problema ali do professor nem do ensino. Tanto que a coisa é tão gritante, né? Que aí quando o professor e o aluno se tornam aliados, sim, que é quando chega o cursinho pré-vestibular, que eles se tornam aliados, se tornam best friends, os melhores amigos. Os métodos são questionados. Não, tudo é diferente, né? Sim. Porque o professor de cursinho, ele precisa que o aluno aprenda para passar. Ele precisa que aquele aluno seja uma estatística positiva para o curso que ele dá aula. Né? Então, esse professor ele se torna um amigo do aluno, interessado no aprendizado do aluno, tanto que eles fazem piadas, eles fazem brincadeiras. Eles têm uma relação, um vínculo, né? Aí eu me lembro que uma vez aí o cara falou o chão da vida, né? Que era carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Para o cara explicar que era o show da vida, só que era o chão, né? Com C, né? Para explicar quais eram os elementos ali na química que era a base, né? da vida, Sim, de tudo, né? Que tem na Terra. Então, você vê que há realmente um empenho ali. Então, você vê que... Mas por que o professor de cursinho não vira o professor desde que a pessoa entra lá na primeira série do primário? Interessado no aprendizado do aluno. Por que não é reformulado isso? Por que você acha que não existe essa... Por que o aluno não é ensinado, por exemplo, a aprender um método de estudo, aprender a ler, né? A fazer uma leitura, a ter técnicas para a leitura, para como fazer o fichamento do livro. Você vê que nada disso, né, muitas vezes é ensinado, coisas que seriam até antecedentes à educação emocional, né? Então, você vê que uma série de deficiências de todo o nosso sistema educacional que nem é questionado, nem entra na discussão. Sim. Né? Parece que a gente já foi condenada a levar isso para frente, que não está dando certo, porque você vê aí que você cria muitas vezes pessoas que são analfabetos funcionais. Se a pessoa não tem uma família ali que dá um suporte... Exatamente. Né? Você vê que a família não dá um suporte, o cara já chega muitas vezes na escola como... Pior até do que você falou, o cara já chega na escola como um vencedor, porque ele tem um lar estruturado, ele consegue focar do lado de um aluno que tem um lar totalmente desestruturado ali, que aquela criança não consegue nem focar, nem prestar atenção. Não tem nem espaço para estudo. Né? Não consegue não tem nem como sentar para ler um texto ali tranquilo, porque tem que vender uma bala num sinal, né? Tem que ver se vai ter comida ou se não vai. Então, assim, você vê que são coisas que a gente vê que não mudam. Por que você acha que existem essas barreiras todas aí? Qual é a sua avaliação aí? As suas afirmações, elas são muito pontuais e são urgentíssimas, realmente. A gente tem hoje uma máxima que fala que a pandemia ela escancarou os processos que já estavam dados. Então, a gente já sabia da desigualdade na educação, mas não era necessário mexer nessa desigualdade porque era confortável para
para as grandes indústrias. Era confortável para os governos permanecer uma educação que formasse mão de obra ou os famosos nenéns, né? Que é o que o governo chama de jovens que nem estudam e nem trabalham. Só que eu nem gosto desse nem, termo. Nem, né? E aí levaram para o nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. É isso. Eu costumo dizer que não são jovens neném, são jovens sem, porque eles não tiveram condições de estudar. Então, eles estão sem estudo, estão sem emprego, estão sem perspectiva de vida. Então é o sem. Porque quando a gente bota neném, a gente tende a romantizar. E a gente não pode romantizar. A gente precisa falar que esses jovens estão marginalizados, sem educação, sem emprego e sem perspectiva de vida. E isso é a culpa do governo, que não pensa uma política para fazer com que esses jovens retornem para a escola, para que eles se sintam pertencentes. E aí a gente tem uma condição que é, infelizmente, nosso sistema de ensino, como você diz, ele foi pensado para ensinar peixe a subir em árvore. Não dá certo porque não dá para cobrar peixe subir em árvore. Não dá para... Aí o aluno sai, sem querer te interromper, o aluno sai da escola sem saber ler, sem saber interpretar um texto, muitas vezes sem saber escrever. Exatamente. Mas sai de lá formado. Sai formado, mas com qual conhecimento ele saiu? Então a gente começa a dialogar hoje na União Nacional dos Estudantes a partir das políticas públicas, que é o ensino médio, ele precisa ser um espaço para que o jovem entenda o que é ser cidadão, por exemplo. É importantíssimo que a gente tenha noções básicas de cidadania. A pessoa não sabe o que é ser cidadão. Hoje, se você parar um jovem no meio da rua e fizer uma pesquisa, o que é ser cidadão, ele não vai saber responder. Que cidadania é o fato de ter direitos e deveres. Então, assim, a gente precisa dialogar sobre o novo ensino médio com a questão da educação em saúde. E muito menos que quem começou essa discussão foi o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né? Exatamente. O que era ser um cidadão? Mas como que a gente vai fazer isso se a gente diminuir a quantidade de filosofia no ensino médio? Com o novo ensino médio. O cara não vai saber nem que é Aristóteles. Não sabe. Vai saber vai pensar que é um palavrão, né? Tá xingando quem aí, mano? Exatamente. A gente precisa entender essa importância de debater assuntos que são culturalmente não tocados. A gente precisa tocar na questão da educação em saúde, que algumas pessoas chamam de educação sexual. Eu não gosto dessa palavra, eu gosto de educação em saúde. Porque educação em saúde, o que é educação em saúde? Você ensinar para o jovem a questão hormonal, ensinar para o jovem a importância de respeitar a sexualidade, independente de se é a sua ou não, ensinar para o jovem a importância de que existe um processo que você vai estar colocado que é minimamente aceitar e respeitar as diferenças das demais diversidades possíveis. Então, a gente precisa, dentro do novo ensino médio, e aí a partir desse comitê, conversando com os pais, com os gestores, com os estudantes, com os professores, entender a importância de debater noções básicas de cidadania, e aí quando eu falo noções básicas de cidadania, não é educação financeira, porque educação financeira é uma outra parada, né? Tipo, como que a gente vai debater educação financeira se a gente não tem nem recurso sobrando para a família, né? Não dá para debater educação financeira quando não se tem finanças, porque o salário mínimo é abaixo do que deveria ser para garantir o pagamento do aluguel e a comida na mesa da família. Então, esse debate da educação financeira é muito maior do que a gente pensa. Não é só colocar a educação financeira no currículo. A gente precisa, de fato, garantir que tenha finanças para ser administrada. Se não tiver finanças para ser administrada, a educação financeira é só uma falácia. Então, assim, vamos debater educação em saúde, vamos debater noções básicas de cidadania, vamos debater a escola que a gente, de fato, quer. A gente tem hoje uma evasão muito grande da juventude no ato de votar. A gente tem a maior geração jovem do Brasil, e é uma geração que ajudou a essa vitória nas urnas, mas também é uma geração que tem um desconhecimento muito grande sobre o que é política. Confunde política pública com política partidária, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente precisa debater sobre questões socioculturais políticas na escola. Não dá para entender a escola como um espaço onde escola sem partido. Porque a escola sem partido é a escola de um partido único. E esse partido é o partido da intolerância, é o partido do esvaziamento político, é o partido do não aprender para não ter que discutir. E a escola precisa ser um ambiente de debate. Então, quando a gente perpassa
por essa construção desse comitê, a gente fala que o novo ensino médio precisa ser um ambiente onde o jovem vai se sentir pertencente com política pública, de cultura, de acesso à saúde dentro da escola. Porque hoje a gente tem a distribuição de camisinhas nos postos de saúde e a gente sabe que o posto de saúde é o ambiente onde não tem juventude. Mas onde tem juventude, que é dentro das escolas, não tem distribuição de camisinha. É um debate que o Ministério da Saúde precisa fazer. A camisinha ela precisa chegar onde o jovem está. Se o jovem está dentro da escola, não é incentivar a prática sexual e entregar a camisinha. É ensinar a colocar a camisinha. A gente hoje tem uma juventude que não utiliza camisinha por diversos preconceitos, mas também porque não sabe como utilizar. Enquanto profissional da área de saúde, a gente faz palestras educacionais ensinando a prática do uso do preservativo, porque as pessoas não sabem como colocar uma camisinha. Então, a juventude hoje ela está refém da falta de informação. Por isso que eu comentei com você que o máximo seria a vida e, a partir disso, o acesso à informação. E o acesso à informação passa pela reforma do novo ensino médio e passa pela escola, que é um mini reflexo da sociedade brasileira. Enquanto na escola tiver racismo, homofobia, machismo e todos os níveis de intolerância, a gente não vai conseguir uma sociedade diferente. E aí a gente precisa debater o novo ensino médio que discuta sobre esses preconceitos, né, que estão na nossa sociedade. Perfeito.